São 19h30 e vamos dar início ao nosso culto de evangelho no ar, nessa noite de domingo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que a semana que passou tenha sido proveitosa para todos vocês. E vamos mais uma vez nos reunir aqui no nosso sofá virtual, no nosso culto de evangelho, para ouvirmos as orientações da esfera espiritual superior, que sempre estão prontos a nos ajudar, a tirar as nossas dúvidas, a nos amparar, para que nós tenhamos o melhor proveito da encarnação que estamos vivendo agora no planeta Terra. Então vamos passar a nossa leitura do Evangelho. Vamos passar a leitura da nossa página de ambientação. A página de ambientação é do livrinho da irmã Sheila e se chama Vencidos e Vencedores. O clima de competição desenvolvido pela sociedade atual induz o homem à busca constante da vitória a qualquer preço. Numa atitude perversa, separam-se as pessoas entre vitoriosos e derrotados. É preciso vencer no campo profissional, nas aventuras afetivas, na conquista de títulos de bens passageiros. Na ânsia de vencer, muitos não medem consequências, deixando rastro de dor por onde passam. Do ponto de vista espiritual, porém, o conceito de vitória e derrota é diferente. Há provações dolorosas que alçam o espírito à sublimação interior, tornando-o vitorioso sobre as mazelas que o afetavam por dentro. Do mesmo modo, muitos daqueles que na terra bradaram vitória ao submeter coletividades com força de terror, ao retornarem para a verdadeira vida, surpreendem-se derrotados perante a própria consciência. Por isso, não te entregues ao desânimo, se a situação presente te conduz ao sofrimento. Lembra-te que para o espírito há derrotas aparentes que se convertem em vitórias definitivas e vitórias passageiras que trazem a derrota moral. Entrega-te à prece agindo no bem e confiando em Deus. Fostes criado para a plenitude e nada te afastará dessa fatalidade espiritual. Acima de tudo, recorda Jesus, que soube vencer o mundo de incompreensões, dissolvendo a ignorância e a agressividade no bálsamo do perdão e do amor irrestritos. Vou passar agora a nossa prece de abertura para a gente dar início aos trabalhos do nosso culto. Vamos fechar os nossos olhinhos, nos conectar com a espiritualidade superior e levar o nosso pensamento até Jesus. Senhor, dá-nos hoje a tua inspiração na leitura evangélica. Sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, nossos amigos espirituais, guias, protetores e mentores do nosso culto, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença desses nossos amigos do além que sempre nos ajudam e amparam. E pedimos aos veneráveis irmãos Itaporã e Bogotá que façam a limpeza do ambiente e nos protejam, impedindo qualquer influência perniciosa que possa vir a perturbar a nossa reunião. Em nome de Deus, de nosso amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos que assim seja. Então damos agora início ao nosso curso de Evangelho no Ar. Como vocês sabem, eu abro o Evangelho, entre aspas, ao acaso, e eu tenho que procurar o início do capítulo para poder anunciar para vocês. Então hoje é o capítulo 23, que fala sobre estranha moral e diz: quem não odiar seu pai e sua mãe. O parágrafo que saiu para nós estudarmos hoje é sobre não vim trazer a paz, mas a divisão.
Não pense que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá como inimigos aqueles que moram em sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e o que eu mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Tenho que ser batizado com um batismo, e como é grande a minha angústia para que ele se realize. Acreditam que eu vim trazer a paz para a terra? Eu asseguro que não, pelo contrário, vim trazer a divisão. Pois de hoje em diante, onde se encontrarem 5 pessoas numa casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com seus ensinamentos? Não será uma demasia atribuir a Jesus a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não existe demasia nem contradição nessas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Apenas a forma, um tanto quanto equivocada, causa estranheza por não expressar exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, transformariam sua missão, totalmente pacífica, em uma missão de perturbação e discórdias. É uma consequência absurda que o próprio bom senso rejeita, uma vez que Jesus não poderia se contradizer. Bom, meus queridos, realmente, se formos nos prendermos ao pé da palavra, a gente realmente vai achar que Jesus ele veio trazer a guerra e não a paz. Mas se nos prendermos ao espírito da coisa, a parte mais profunda da situação, se observarmos com bastante atenção, nós veremos que é exatamente isso que aconteceu e continua acontecendo hoje em praticamente todos os lares, no mundo inteiro. Quantas pessoas, às vezes, têm na sua própria família 3 ou 4 membros que são de religiões diferentes? Todas elas falam em Jesus, todas elas condenam as outras. A única coisa que tem em comum é o falar em nome de Cristo. Mas falar em nome de Cristo até papagaio fala. O fazer em nome de Cristo que é diferente. Quando Jesus diz que vem colocar um filho contra o pai, é tão simples a gente visualizar isso hoje em dia. Você tem uma religião, seu pai tem outra. Ele não aceita a sua religião, você não aceita a religião dele. Ele diz que você não serve a Deus, você diz que ele também não serve. Ele diz que o Jesus dele, e você diz que o seu Jesus. Nós vemos isso todo santo dia. Nós vemos isso na televisão, nos programas de rádio, no dia a dia. Nós vemos pessoas de religiões diferentes serem atacadas. Nós vemos pessoas com escolhas diferentes serem atacadas. Monopólio da verdade, é isso? Esse é o problema. Quando as pessoas tomam para si o monopólio da verdade. Quando acham que falar em nome do Cristo lhes dá todo o direito de serem os mais certos, ou a única religião correta, ou a única doutrina que se deva seguir. Mas o mundo é tão vasto, quantas religiões nós temos? Em sua grande maioria, todos falando em nome de Deus, ou a maioria falando em nome de Jesus, talvez não com esse mesmo nome, mas com a mesma história. E por que só uma tem que ser certa e as demais erradas? E por que isso tem que se tornar uma guerra? Por causa da intolerância, por causa da dificuldade que o ser humano tem a aceitar o que é diferente de si, do que ele pensa.
do que ele acha ser certo. As palavras matam, mas o Espírito, este vivifica. Se você pega a Bíblia e você chega naquela parte onde você deve arrancar o seu olho fora e você levar o pé da letra, eu devo perguntar quantos de vocês já arrancaram o olho? Algum de vocês já arrancou a mão direita e lançou ela ao fogo? Alguém já sacrificou seu primogênito? Não é assim que a gente vai chegar onde nós deveríamos chegar com o nosso plano evolutivo que Deus traçou para a gente. A Bíblia não é para ser lida com os olhos, é para ser sentida com o coração. Se eu não me engano, há 2 estudos atrás nós falamos sobre o amor. E se eu também não me engano, se o TDAH não me falha a memória, eu disse que tudo é mais fácil de fazer quando se coloca o amor na frente. Porque o amor, ele gera compreensão. O amor é amplo, ele abraça tudo. Se nós soubéssemos amar, se fôssemos acostumados a amar, nós compreenderíamos o irmão que tem uma religião diferente da nossa. E talvez não tivéssemos tantas guerras, tantas dissidências dentro de uma mesma família. Ainda mais levando-se em consideração como as famílias são formadas por ocasião da reencarnação. Já disse outras vezes, mas eu vou relembrar, que os espíritos se reúnem em família de acordo com o que eles vêm reequilibrar aqui na Terra. Então, a gente fala em acertar as arestas que nós deixamos numa vida passada. E às vezes a gente deixa aresta com tanta gente que só dá para consertar fazendo uma família com essa galera que a gente encrencou, não é? E aí vem todo mundo junto. Espíritos de diferentes graus evolutivos, de personalidades diferentes. A minha mãe costumava dizer, os dedos da minha mão são todos diferentes, por que meus filhos vão de ser iguais? Mal sabia ela que estava falando uma verdade, pelo menos de acordo com a doutrina espírita. Nós combatemos o nosso próximo a partir do momento que ele discorda das coisas que nós acreditamos. E nós combatemos mais ainda quando ele discorda daquilo que nós acreditamos, sendo que aquilo que nós acreditamos é a nossa base para tudo. Então, se você acredita que o diabo é o causador de todas as mazelas na sua vida e não você, se eu combater essa ideia, automaticamente você vai me detestar. Se a minha religião combater essa ideia, se a minha religião disser para você que não é o diabo que opera na sua vida, causando os desastres que você vem sofrendo, e sim você mesmo que está deixando de observar algumas coisas que vêm acontecendo, deixando de fazer outras, e não fazendo uma reforma íntima necessária, você vai dizer que eu estou errado. Não, é o diabo, eu tenho certeza que é o diabo. Não, gente, não é. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Porque nós estamos sob a lei da causa e efeito. A gente pode até não acreditar nela, mas a gente não consegue fugir. Porque a lei de causa e efeito está em tudo. Se você botar 3 colheres de açúcar no café, ele vai ficar melado. Causa, açúcar. Efeito, ficou horrível. Se você não colocar fermento no bolo, ele não cresce. Causa e efeito. Se você xingar alguém na rua, a menos que essa pessoa seja altamente espiritualizada, ela vai xingar você de volta. Causa e efeito. Se você fizer o bem, ele retorna. Se você fizer o mal, ele retorna também. É uma questão de, atração vibracional. Então nós precisamos prestar mais atenção que nós temos na nossa família alguém que está incluído nessa condição na qual Cristo fala de se jogar um pai contra a mãe, um irmão contra irmão. Aquele que tiver um melhor conhecimento da doutrina cristã, ceda, procure compreender o porquê desse seu irmão, desse seu parente. Quando eu falo irmão, eu falo no sentido amplo, né? Porque nós somos todos irmãos em Cristo. Procure compreender porque esse seu parente, ele age dessa forma. Porque Jesus verdadeiramente é amor, gente. Fecha a Bíblia, reduz ela a uma única palavra. E essa palavra é amor. Aquele amor que é tão difícil a gente compreender, aquele amor que às vezes é tão difícil da gente sentir pelo nosso irmão, por um desconhecido na rua, pelas pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente. A gente está precisando tanto de amor à terra. Eu estava hoje conversando com uma amiga e ela disse, a gente estava falando pelo Facebook, e ela disse que ela não aguentava mais as coisas que ela vê acontecer. E eu disse a ela que a gente deveria tentar ultrapassar
essa vibração perniciosa que nos permeia agora, que nos rodeia, elevando as nossas vibrações. Então se vence o mal com o mal, não se dá murro em ponta de faca, não se oferece água a quem não tem sede. Não adianta falar para quem não quer ouvir. O que nós melhor podemos fazer nessa hora é nos recolhermos em prece, pedirmos a Deus e à espiritualidade forças para passarmos por mais essa provação. Ainda mais agora no estágio em que o planeta se encontra e os tempos avançam rapidamente para a nova mudança de paradigmas do planeta, a nossa mudança vibracional, onde nós sabemos que precisamos de uma reforma íntima agora mais do que nunca, porque daqui a algum tempo as almas que não se afinizarem mais com a vibração desse planeta não retornarão à Terra. As almas que não se afinizarem vão ter que começar tudo de novo, à guisa de aprendizes que não passam de ano. Porque Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é misericordioso. Ele não vai lançar ninguém ao fogo dos infernos, eterno. Ele vai te dar uma outra chance, nem que seja num planetinha primitivo para você começar lá do beabá, já que parece que não foi legal você ter avançado pelas séries afora sem aprender nada. E aí vão aqueles que não se afinizam, vão aqueles que querem ir para ajudar, vão aqueles espíritos que já estão elevados, que vão abrir mão da sua estadia num orbe mais elevado para voltar a um planetinha mais atrasado por amor à humanidade. E a nossa parte qual é? A nossa parte é nos reformarmos, porque através da nossa reforma nós ajudamos os outros. Através da nossa reforma nós conseguimos compreender aquele irmão difícil, aquele vizinho que está sempre criando confusão onde nós moramos, aquele parente que não se coaduna com as nossas ideias. Mas isso é através da nossa reforma, quando nós passamos a compreender. Somos nós quem devemos mudar. A gente não pode forçar o outro a se modificar quando às vezes ele não tem esclarecimento espiritual suficiente para isso. E se você tiver, faça você. Não é feio, não. É a sua parte. Porque a nossa parte da vida não é delimitada à nossa porta, à nossa casa, à nossa família ou àquela pessoa que a gente gosta. A nossa parte na vida é delimitada a todo mundo que precisa da gente. Apesar de Jesus ter dito que veio jogar um contra o outro, não foi nesse sentido belicoso. Foi porque exatamente nós ainda não compreendemos que precisamos ter paciência, muita paciência, que precisamos brigar demais com o nosso próprio ego para que a gente possa compreender quem não nos compreende. Esse foi o estudo da noite de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto de evangelho. Tá bom? Então, como todo domingo nós fazemos, nós nos reunimos aqui, estudamos o evangelho e logo depois nós fazemos as preces pelos encarnados. Nós temos uma lista de pessoas encarnadas e outra lista de pessoas desencarnadas. E essas pessoas, os encarnados, tem uma boa parte que está doente, hospitalizado com doenças diversas. Tem aqueles que estão passando por outros tipos de problema, enfim. Essa é a parte onde nós nos reunimos e nos doamos e pedimos a espiritualidade por essas pessoas. São pessoas que, na sua grande maioria, nós desconhecemos. Eu não conheço todo mundo que está nessa lista. Eu sei que as pessoas que são meus amigos me mandam no WhatsApp com o nome: olha, fulano está muito mal no hospital, você pode colocar o nome na prece? Coloco. Olha, minha mãe, a minha tia, minha vizinha, meu cachorrinho, meu gatinho, porque nós também temos os animais também que entram na prece, porque eles também são filhos de Deus, são nossos irmãos menores, né? E quando chega nessa parte do culto, a gente se reúne para fazer as vibrações. É a parte que a gente se doa, é a parte que a gente se entrega, é a parte que a gente dá o que nós temos de melhor por essas pessoas. É quando nós mostramos o nosso amor, a nossa solidariedade, quando nós trocamos de lugar com quem está sofrendo, quando nós imaginamos o quanto nós gostaríamos de que essas pessoas estivessem bem, mesmo que a gente não as conheça. Mas nós fazemos isso porque muitas vezes nós trocamos essas pessoas de lugar por pessoas que nós amamos e que nós não gostaríamos que estivessem nessa situação. O nome disso é empatia.
E é muito importante isso que nós fazemos. Pode ser pouco, mas para essas pessoas faz toda a diferença. Então, eu chamo vocês para virem comigo, mais um domingo, fazer a prece pelos nossos irmãos encarnados. Vamos fechar os nossos olhos e nos conectarmos com a espiritualidade. Pedir a Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, pedir a Deus que permita que seus mensageiros possam visitar os lares desses irmãos, fazendo com que haja paz, equilíbrio e harmonia. Aqueles que se encontram em desequilíbrio emocional, seja por ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, que possam também serem amparados por essa maravilhosa equipe médica do além. Que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possam visitar os nossos irmãos que se encontram internados com moléstias graves, trazendo a melhora ou a cura de seu estado físico. Te rogamos, Pai, para que nossos irmãos nas UTIs, nas enfermarias ou onde estejam, possam receber os bálsamos curadores pelas mãos desses queridíssimos amigos do caminho. Que cada um receba a assistência necessária para seus problemas de ordem emocional, espiritual, física e material, de acordo com o merecimento e com a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nós sabemos que na grande maioria das vezes as doenças que nós apresentamos, algumas são de fundo kármico, algumas nós escolhemos vir com elas, algumas nós adquirimos por conta dos nossos hábitos, das nossas emoções desalinhadas ou em desequilíbrio. Mas nunca é tarde para que a gente descubra o que está nos causando esse mal. Nunca é tarde para que a gente refaça o caminho que a gente veio fazendo até agora, sabe, gente? Não é que a gente precise ter pressa, mas a gente também não precisa sentar e ficar esperando as coisas caírem do céu. É claro que o Espírito é eterno, que a nossa vida se sucede no palco da vida através das várias encarnações que nós temos, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa cuidarmos do nosso corpo, do nosso templo. Nosso corpo é um templo, nosso espírito habita nele. Então nós devemos zelar para que o templo do nosso espírito esteja na melhor forma possível, porque é através dele que nós vamos conseguir cumprir a missão que nós viemos cumprir aqui na Terra. Então, zelemos pelo nosso templo. Todo domingo eu digo que a morte não existe, que a morte é a continuação da vida, uma passagem. E toda vez que eu falo isso, eu lembro do meu pai, já falecido. Meu pai era espírita e eu aprendi a ser espírita com ele. E meu pai dizia que a morte era uma passagem. Toda vez que ele ia no velório de alguém, ele falava isso. Mas meu pai também era cardíaco. E toda vez que ele tinha uma crise de angina, ele dizia: rápido, me dá o livrinho do... E a minha mãe respondia para ele: pai, mas você não disse que a morte é uma passagem? Os dois já fizeram suas passagens. E eu continuo cuidando deles aqui com o mesmo carinho que eu cuidaria se eles estivessem vivos ou eles estariam com quase 90 anos. Essa prece que nós fazemos pelos nossos desencarnados é para que eles estejam onde estiverem na espiritualidade, saibam que nós aqui não esquecemos deles um minuto sequer. Somos gratos pelo tempo que passamos, por tudo que aprendemos e tudo que recebemos. E a melhor maneira que nós temos de retribuir isso é enviando para eles os nossos pacotinhos de amor. Então vamos fazer a nossa prece pelos nossos entes que já partiram e pedir a Deus que a sua misericórdia se derrame sobre todos os nossos irmãos que já deixaram esse planeta. Que os bons espíritos envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança,
Que seus olhos e corações se abram às verdades espirituais que agora percebem e que possam compreender que agora vivem a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Imploramos a vossa misericórdia, meu Pai, em favor desses irmãos. Que seu infinito amor e bondade permita esquecer as faltas que tenham cometido em detrimento do bem que essas criaturas tenham feito. Permita que nossas preces cheguem a cada ente querido cheia de paz, amor e saudade, ternura e gratidão, para que saibam, estejam aonde estiverem, que não estão esquecidos na terra e que ainda habitam em nossas lembranças, em nossos corações, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que o imenso coração de Maria abrace a todos em nome de Deus e que os bons espíritos amparem, que assim seja. Graças a Deus. E assim nós entregamos aos nossos amados que já partiram, nossos pais, nossas mães, irmãos, amigos, esposas, esposos, filhos, a nossa mais sincera lembrança, o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa saudade saudável. Agora vamos rezar pelos bichinhos também, que são os nossos irmãos menores, esses animaizinhos que dia após dia insistem em nos ensinar coisas que nós insistimos em não aprender. Senhor, que nesse momento a tua bênção chegue até os nossos bichinhos, cujos nomes se encontram sobre a mesa, e como milagres ajudem a serem curados. Porque, Senhor, a tua sabedoria é divina e o teu poder de cura é grandioso. Sei também que tu colocaste no mundo, Senhor, os animais para nos ensinar coisas sublimes como o amor incondicional. E por esse amor, peço por essas criaturinhas que estão enfermas, para que elas se reabilitem e que tenham menos dores com a tua ajuda e pela tua graça. Senhor, confiamos em ti e entregamos esses irmãos menores nas tuas mãos curadoras e divinas. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento para pedir aos médicos de cura da espiritualidade maior que ajudem, eliminando as enfermidades e o sofrimento desses animaizinhos. Que a partir dessa oração, a cura se faça presente e que eles obtenham saúde e paz. Que assim seja. Não só os animaizinhos cujos nomes estão sobre a mesa, mas todos os animaizinhos que estão nos abrigos, os que estão nas ruas, os animaizinhos de vocês que estão em casa, para que eles tenham saúde e sejam companheiros de vocês durante muito tempo. Pedimos aos nossos amigos espirituais que nos acompanham a fluidificação das nossas águas, aqui, na casa de vocês, na casa dos meus vizinhos. Pedimos que eles derramem sobre essas águas os bálsamos curadores, para que ao bebê-la, nossas mazelas físicas sejam sanadas, mas principalmente as nossas mazelas espirituais. Gente, a água fluidificada, vocês não precisam deixar acabar. Vocês podem ir utilizando. Quando tiver faltando assim, uns 4 dedinhos da garrafa, vocês enchem novamente com água filtrada e aquela água que ficou energizada, ela vai se homogeneizar com a água recém-colocada e a energia vai fluir naquela água, até mesmo porque a água é a maior condutora de energia que nós conhecemos. Então, podem ficar sossegados que se vocês fizerem assim, vocês terão a água fluidificada até o próximo domingo, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso culto, chegando às vibrações, que também é a segunda parte importante do nosso culto,
Aliás, o nosso culto todo é importante, né? Porque enquanto nós falamos sobre Jesus, enquanto nós estudamos, falamos sobre os Espíritos, nós também recebemos a influência deles, recebemos as suas irradiações, né? Porque nós acabamos ficando numa vibração propícia, né? Para que isso aconteça, então acabamos nos colocando numa situação de recebimento. E chegadas as vibrações, né, as vibrações para o encerramento do culto, nós também nos doamos, porque agora é hora de vibrarmos todas as pessoas, além daquelas que estão aqui sobre a mesa. Vibrar pela paz no mundo, por todo mundo, pelos nossos governantes, pelos médicos, pelas pessoas que estão doentes que nós não conhecemos, tá bom? Então agora vamos nos doar o nosso amor, a nossa vontade sincera em ajudar. Tenho certeza que essa energia toda vai ser canalizada para o bem. Vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor e de reconforto em benefício de todos aqueles que sofrem. Vibremos pela paz universal e pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crenças, condições sociais, raça ou orientação sexual. Pelos dirigentes de todas as nações e pelos políticos, para que sejam despertos e guiados pela luz do amor e da caridade, pelas trevas, pelo umbral e pela crosta. Vibremos pelos espíritos missionários e pelos socorristas, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos e pelas crianças, pelo socorro espiritual a órfãos, abortados, alcoólatras, viciados, encarcerados, descrentes, suicidas e aflitos em geral, pela sustentação daqueles que vivem distante de seus entes queridos e pelos que não têm lar, pela ajuda a todos os trabalhadores do bem que se dedicam à prática da caridade e ao esclarecimento público das verdades espirituais, por todos que propagam o Evangelho, pela concórdia e fraternidade entre as diferentes religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, todos os lares e por aqueles que necessitam de pacificação e reajuste, pela cura e sustentação dos familiares e amigos que sofrem de enfermidades graves e também pelos que não apresentam gravidade, mas que requerem alívio imediato, por todos os trabalhadores da saúde que travam essa terrível batalha contra a Covid-19, por todos os médicos, enfermeiros, por todas as pessoas da área da saúde, o pessoal da limpeza, motoristas, maqueiros, seguranças, todos. Vibremos por todos eles que estão em contato praticamente 24 horas com esse vírus terrível. Pelo entendimento e perdão entre parentes e amigos, por aqueles que nós magoamos, para que tenhamos coragem para nos reconciliar, pela concórdia e compreensão dos que não sintonizam conosco, por todos que estão presentes na reunião, por aqueles que também não puderam estar, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos distantes, enfim, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então agora, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a todas as dádivas que nós recebemos, agradecer a presença de vocês que tão pacientemente me ouvem aí desse lado, pedir desculpa por qualquer problema técnico aqui, mas um dia o negócio vai estar melhor, se Deus quiser. Vamos fechar os nossos olhos agora e agradecer a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra, a espiritualidade maior, os nossos amigos, todos que nos socorrem, nos auxiliam. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por permitires esse encontro em Teu nome, recebendo essas instruções tão necessárias ao nosso aprendizado espiritual. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe médica e a presença de nossos tão queridos amigos espirituais e mentores do nosso culto de Evangelho, assim como de nossos visitantes desencarnados e reencarnados. Rogamos, Pai,
Que a semana que se inicia seja próspera em paz, amor, fé e esperança. Que possamos nos atentar às lições do caminho e tirarmos o melhor proveito delas. Somos eternamente gratos por contarmos com teu auxílio na figura de nossos guias, protetores e anjos guardiões, que nos socorrem e nos amparam sempre que rogamos ajuda. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos lares, em nossos corações, hoje e sempre. E assim, meus queridos, encerramos mais uma reunião do nosso culto de Evangelho no ar, na noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus faça morada em seus lares e que a semana seja muito, muito, muito proveitosa. Muito obrigado por terem vindo ao nosso sofá virtual. Uma boa noite e uma boa semana. Graças a Deus.